Então vamos lá, pessoal. Para começar a nossa análise, coisa que eu já ensinei aqui no canal, nós vamos entrar no GovBR aqui, certo? No portal do MEC, e aí você vai encontrar essas redações nota 1000. Ah, tá com dificuldade de achar? Digita aí, redação nota 1000 no Google, que você vai encontrar e vai ser direcionado aqui para esse site. Você vai ter aqui pelo menos 7 redações que foram consideradas em 2018, falando sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então você tem aqui uma redação nota 1000 que você pode acompanhar. Então, meu amigo, não há desculpa para você não aprender a fazer uma boa redação. Aproveitar que essa redação está aqui na tela, nós vamos trabalhar com ela. A redação em questão é da candidata Luísa Souza Lima Leite, que escreveu um belíssimo texto em 4 parágrafos e foi considerado também aí o seu texto uma redação nota 1000. Vamos para o texto. Pois muito bem, pessoal. Eu dividi aqui a nossa redação nota 1000, os 4 parágrafos, e no primeiro parágrafo, o que precisa ter, professor Davi, no primeiro parágrafo? Primeiro parágrafo, você precisa ter 3 itens extremamente importantes. O primeiro item é a contextualização. Pois é, a contextualização é que vai mostrar para o Enem, que vai mostrar para os corretores, para a instituição a que você está dirigindo o seu texto, que você compreendeu a proposta da redação. Então, primeiro passo, contextualizar. Mostre para eles qual é o seu nível de compreensão e onde você quer chegar com essa conversa, onde você quer chegar com essa introdução. Tudo bem? Então, veja que a pessoa aqui, ela já começa a fazer uma contextualização, trazendo aí um contexto histórico. A Revolução Técnico-Científico-Informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. Eu costumo brincar com meus alunos da seguinte forma: tá, e daí? O que você quer dizer com essa informação? Significa que você acabou de apresentar uma afirmação. Você está afirmando que a Revolução Técnico-Científica, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor da informática e das telecomunicações. Tá bom. O que você quer dizer com isso? Em que isso vai agregar na compreensão do seu texto? Essa informação é uma cama, é uma preparação para o que vem na sequência. E o que é que vem na sequência sempre que você apresenta uma afirmação? A argumentação. Bem? No caso da introdução, essa argumentação, elas são as suas teses. A tese 1 e a tese 2, no caso da redação aqui. Primeiro você afirma através da contextualização e na sequência você argumenta. Vamos ver aqui as teses, o que é que esse autor quer defender. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais, tal processo foi acompanhado pela invasão da privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia. O que nós temos aqui? Nós temos a tese 1. A tese 1 dela, do autor, esse avanço que ele citou trouxe um problema. Qual que é o problema? É que a invasão à privacidade dos usuários
e o controle de dados feito por empresas de tecnologia. Ela vai ter que defender essa ideia, ela vai ter que mostrar no decorrer do texto que de fato, isso acontece. Portanto, tese de número 1. A tese de número 2, ela complementa ainda a tese de número 1, tendo em vista que o uso de informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir a posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. O que o autor aqui está querendo mostrar? Ele diz que, embora tenha essa tecnologia tem sido utilizada de forma invasiva. Essa é a tese 1. A tese 2 diz que essas informações privadas sendo utilizadas por essas empresas pode induzir o comportamento do internauta. Portanto, é necessário que algo seja feito. Olha que bacana. Então, nós temos duas teses apresentadas aqui e que ela vai ter que apresentar para a tese 1 alguma argumentação e para a tese 2 uma outra argumentação, e aí ela caminha o texto para a conclusão. Beleza? Olha quanta coisa bacana a gente já consegue enxergar só na introdução do texto. Já no parágrafo 2, nós temos outras características que são extremamente importantes. No parágrafo 2, nós teremos também 3 detalhes importantes que eu separei. O primeiro grande detalhe é você apresentar referências no assunto, autoridades, pensadores, dados, instituições, fatos históricos, exemplos, especialistas no assunto, filósofos, sociólogos. Algum desses itens precisa estar presente no seu texto. Não dá para você pegar um texto e tirar informações que brotam da sua cabeça. Você precisa amparar o seu texto, nem que seja por meio de um pensador, de um filósofo, como é o caso aqui presente. Olha lá. A princípio, é necessário avaliar como o uso de dados pessoais por servidores de tecnologia contribui para fomentar condutas intolerantes nas redes sociais, em consonância com a filósofa Hannah Arendt. Pode-se considerar a diversidade como inerente à condição humana, de modo que os indivíduos deveriam estar habituados à convivência com o diferente. Veja que o candidato aqui, o autor do texto, o que ele quer dizer? Ele quer mostrar que não há necessidade dessa manipulação do comportamento do usuário. Por que não se deve manipular? Porque, de acordo com a filósofa, de acordo com a pensadora Hannah Arendt, ela considera que a diversidade é algo inerente à condição humana, de modo que os indivíduos deveriam estar habituados a conviver com a diferença. Então, não precisa manipular ninguém para pensar de forma A ou pensar de forma B, porque nós já somos inerentemente, como diz o próprio texto, conduzidos naturalmente a essa condição de diversidade. Certo? É algo natural, não precisa ser manipulado. Você percebe que se o autor chegasse aqui e falasse assim, a gente já é habituado a conviver com a diferença.
Tá, quem é você? Quem é você? Entende? Então, quando você ampara, através de um filósofo, através de uma autoridade no assunto, de um pensador, ou puxando um fato histórico, uma instituição, etc., etc., você dá base ao seu texto, você dá base à sua fala. Então, a primeira grande característica que nós vamos ver é esse item. Se atente. Se o seu parágrafo não tiver, e aí eu fiz uma listinha aí, ó, é só você seguir referência, autoridade, pensador, dado, algum desses aqui você vai ter que pôr. Se não tiver, o seu texto está fadado ao fracasso ou a ter uma pontuação descontada por uma questão de referência, por não ter referência. E aí ela apresenta, o autor apresenta aqui o primeiro argumento. Só que nós temos dois argumentos. Esses argumentos, eles precisam casar com as teses que foram apresentadas lá no parágrafo 1, certo? Eu não vou entrar no detalhe aqui agora, mas fique a dica para você prestar atenção. Vamos lá? Todavia, a filtragem de informações efetivada pelas redes digitais inibe o contato do usuário com o conteúdo que diverge dos seus pontos de vista, uma vez que os algoritmos utilizados favorecem publicações compatíveis com o perfil do internauta. Essa é a primeira argumentação para reforçar a tese, uma das teses que ela apresentou lá em cima. Beleza, bacana, tá legal. Vamos ver a sequência. Observam-se, por consequência, restrições ao debate e à confrontação de opiniões que, por sua vez, favorecem a segmentação da comunidade virtual. Esse cenário dificulta o exercício da convivência com a diferença, conforme defendido por Arendt, o que reforça condutas intransigentes como a discriminação. Perfeito, bacana, legal, certo? Fechou. Esse foi o segundo parágrafo. Olha aí as três características. Pegou essa dica? Vamos para o terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo tem outra característica aqui bastante bacana, que é a mesma característica do parágrafo anterior. Ou seja, o segundo e o terceiro parágrafo, eles vão ter a mesma estrutura, os mesmos três elementos que eu separei. Argumento 1, argumento 2 e aí as referências. Vamos lá? Vamos fazer a leitura aqui? Em seguida, é relevante examinar como o controle sobre o conteúdo que é veiculado em sites favorece a adesão dos internautas a certo viés ideológico, tendo em vista que os servidores de redes sociais como Facebook e Twitter traçam o perfil de usuários com base nas páginas por eles visitadas, torna-se possível a identificação das tendências de posicionamento político do indivíduo. Então, novamente, o autor ele deixa claro que ele tem conhecimento, ele deixa claro que ele está atualizado e, portanto, ele faz novamente uma referência, ele referencia duas grandes redes sociais aí, o Facebook e o Twitter atual, o X, né? Vamos lá? Esse foi o argumento de número 1. Eu não vou discutir aqui a argumentação, só vou mostrar a estrutura do texto. Portanto, na argumentação número 1, ele apresentou o Facebook e o Twitter. Vamos seguir na argumentação número 2? Em posse dessa informação, as empresas de tecnologia podem privilegiar a veiculação de notícias, inclusive daquelas de procedência não confirmada, com o fito de reforçar as posições políticas do usuário ou ainda de modificá-las para que se adequem aos interesses da companhia. Constata-se assim a possibilidade da manipulação ideológica na rede.
Argumentação número 2. Poderia ter mais uma referência? Poderia citar mais um filósofo, um pensador, um especialista, um fato histórico? Poderia, tranquilamente. Mas o autor preferiu não colocar. E quer saber? Eu achei que foi bacana ele não ter colocado. Tá beleza, tá jóia. Dá para entender completamente. Fechou? Então esse foi o terceiro parágrafo. E agora nós vamos para o quarto e último parágrafo. E aí nós chegamos no quarto e último parágrafo. Este que é responsável por boa parte das notas. Eu acho que eu vou fazer algum vídeo aqui detalhando todos os critérios do Enem e todos. Se você acha, se você quer, comenta aqui, ó, faz os comentários. Aliás, se tiver sugestões, pode fazer sugestões aí que a gente, de repente, pode fazer um vídeo baseado na sua sugestão. Então, um dos critérios, são 5, né? 5 competências exigidas ali no Enem. E um dos problemas que os alunos enfrentam é exatamente no último parágrafo, que é essa divisão aí. O quarto parágrafo, ele é dividido. O quarto que a gente diz é a conclusão, tá? É o final, é o último. É dividido em agente, ação, modo ou meio, efeito ou finalidade e o detalhamento. Então vamos conversar um pouquinho sobre eles. Eu vou até usar um laser aqui para ficar um pouco mais fácil de compreender. O que preciso? O agente é aquele que faz alguma coisa. Se você está propondo uma intervenção, uma possível, não é uma possível solução, mas você quer discutir sobre o assunto de modo que seja possível apresentar uma reflexão, uma ação a ser tomada referente ao problema que você já apresentou. Portanto, quem é que vai fazer? Precisa ficar bem claro, precisa ter um agente, quem é que faz? No caso, ela coloca o agente, Poder Legislativo. Já a gente lê tudo certinho. Agora, se você apresentou quem faz, você precisa apresentar o que ele deve fazer, que é a ação propriamente dita. Então, qual é a ação que esse agente vai realizar, ou que ele deve realizar? Agora, não adianta só apresentar quem deve fazer e o que deve fazer. Você deve também apresentar como esse alguém, esse agente deve fazer, que é o modo ou o meio que essa ação será realizada. E não adianta só apresentar isso. É necessário que você mostre qual é o efeito dessa ação que você acabou de propor. Qual é o efeito? Vai resultar em quê? Então é o efeito ou finalidade. E aí o agente, a ação, o modo e o efeito, eles precisam ser detalhados. Olha aqui, alguns alunos acham que depois aqui do final ainda tem que ter o detalhamento. Não, o detalhamento já está no parágrafo como um todo. Ele todo já está espalhado aí. Vamos ler para ver como é que ficou o texto? Portanto, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Para tanto, é dever do Poder Legislativo, olha o agente aí, aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para filtragem de conteúdos em suas redes. Isso seria efetivado por meio aqui a ação, né, dos conteúdos, até os conteúdos é ação. Isso seria efetivado por meio da criação de uma legislação, olha o modo ou o meio como essa ação é realizada, específica, e da formação de uma comissão parlamentar que avaliará situações de uso indevido de informações pessoais. Essa proposta tem por finalidade, olha aí, ele já está dando o caminho, evitar a manipulação comportamental de usuários e, caso aprovada, certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet. Beleza? Olha que
bacana, olha que texto enxuto. Olha, 18 minutos aqui, a gente conversou um pouquinho sobre o texto. Certo? Se você gostou dessa aula, compartilha com seus colegas. Olha, o Enem está chegando, a gente está em julho de 2024. Corre atrás, faz aí o seu texto, manda uma mensagem aqui, ó. Quem sabe eu possa te ajudar, né? Quem sabe a gente não trabalhe outros temas. É claro que eu trabalhei aqui hoje o nível superficial da redação. Tem muita coisa ainda, tem muita coisa bacana dentro da redação do Enem que a gente poderia abordar, mas o vídeo já está ficando muito longo e eu não quero que isso aconteça, beleza? Bons estudos, precisando, estamos aqui. Forte abraço, até a próxima. Tchau!